Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ouvir esse vídeo, essa oração. Eu sou pastora Ellen, estamos aqui meditando juntos na palavra do Senhor. Se inscreva no nosso canal, A Luz da Palavra. Deixa aí o seu joinha, vai de uma vez, encosta aí no joinha e isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. É importante que você se inscreva, deixe o joinha e compartilhe. E se você puder, deixe um comentário de amém, de glória a Deus. Eu aceito Jesus. Queridos, que neste dia o Espírito Santo esteja na direção da nossa vida. Que tudo que formos fazer, o Senhor esteja nos guiando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, de todos os tipos de acidentes, de qualquer coisa que o inimigo venha tentar contra as nossas vidas, que possamos estar guardados à sombra do Todo-Poderoso. Que Ele envie anjos para cuidar de cada um de nós. Anjos para nos guardar, anjos da guarda, anjos de cura, anjos para proteger, anjos para batalhar as guerras espirituais que os nossos olhos carnais não veem, mas acontecem constantemente. E somente no mundo espiritual elas podem ser combatidas. É por isso que precisamos nos apegar à palavra de Deus, nos apegar ao Senhor, colocar a nossa fé depositada em Cristo Jesus, porque quando amamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, confiamos nele, dedicamos a ele a nossa vida, o nosso coração, ele nos recompensará, porque Deus é um Deus de justiça, é um Deus que reconhece aqueles que se esforçam todos os dias para adorar, mesmo sem força, desanimado, mas que mesmo assim pegam a Bíblia para meditar na palavra dele, conversam com ele. E ontem o pastor, meu esposo, falou uma frase muito interessante do apóstolo Luiz Hermínio, um apóstolo abençoado, recomendo para vocês, um homem sábio, e que o Senhor, ele é muito tremendo, um Deus tão glorioso que usa as pessoas para trazer a nós palavras de bênção, palavras de luz. E o Senhor, ele toca nos nossos corações, ele toca com seu poder maravilhoso de glória e de majestade. Este Deus tão absoluto, Criador dos céus, da terra, dos mares, do universo, que faz reger o universo, sustenta cada planeta no seu devido lugar. É a este Deus que nós devemos glorificar. E o apóstolo Luiz Hermínio disse uma frase muito sábia. Ele disse assim, que sacrifícios, porque tem muitas pessoas que pensam que o sacrifício vai levar ela para o céu, o sacrifício de subir uma escada de joelho, o sacrifício de ficar dias e dias sem comer, sem beber água. Sacrifícios que você pense, você entende para você no seu coração que é um sacrifício. Esses sacrifícios são oferecidos a deuses com letra minúscula, como os deuses pagãos, deuses que têm boca, mas não podem falar, têm ouvidos, mas não podem ouvir, têm pernas, mas não podem caminhar. Precisa que alguém os sustente nos seus ombros e os levem aonde eles são guiados a ir, conduzidos. Então, amados,
o sacrifício, ele é oferecido a deuses. Dentro do judaísmo, nós aprendemos muita coisa com o povo de Israel, que é a nação que o Senhor criou lá em Êxodo, lá em Gênesis, o princípio da criação. E o Senhor fala dela durante toda a Bíblia. Aquele povo foi ensinado a oferecer sacrifícios. E eles ofereciam sacrifícios ao nosso Deus, com letra maiúscula, esse Deus poderoso. E naquele tempo, Deus se agradava dos sacrifícios. E tinha também outra classe de adoradores, porque adorador não é aquele que só adora a Cristo. Adorar é se render, se dobrar diante de alguém, admitir que existe um ser maior do que você. Isso é adorar, é se render. Então, naquele tempo também, existiam mulheres que jogavam seus filhos vivos nas fogueiras para o deus Moloque. E tinham vários deuses, eram muitos deuses. Cada um deles ali pediam um tipo de sacrifício diferente. Quando você vê nos terreiros, né? Nesses tipos de locais, eu não gosto muito de ficar falando do que acontece nos outros locais, para não ofender ninguém, para poder não agredir ninguém com palavras. Mas nós sabemos que existe sacrifícios humanos, sacrifício de animais, e Deus não aceita mais esses tipos de sacrifício, nem se fosse para Ele. Porque Deus aceitava antes? Sim, Deus aceitava. Deus aceitava porque Deus estava querendo implantar no coração daquele povo uma direção, ensinar eles uma obediência, como eles deveriam adorar ao nosso Deus. Porque o povo de Deus sempre foi um povo que murmura muito, que reclama muito, que não reconhece as pequenas coisas, como por exemplo, o povo sentiu sede no deserto. E sede no deserto, queridos, é uma morte certa, porque no deserto não tem água, por isso que ele se chama deserto. E Deus fez sair água de uma rocha para saciar a sede de todas aquelas pessoas, dos animais. Deus cobriu eles com uma nuvem para o sol não queimá-los, porque o deserto de dia é extremamente quente e à noite extremamente frio. Então à noite Deus colocava a coluna de fogo para aquecê-los. E naquele tempo, o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele ainda aceitava sacrifícios, não sacrifícios de pessoas, queridos, sacrifícios de animais, do cordeiro, do novilho, que era levado ali dentro do tabernáculo para o sumo sacerdote oferecer aquele sacrifício pelo perdão do povo. E nós aprendemos no decorrer de toda a história bíblica que o sacrifício que Deus passou a requerer é o quê? A obediência. E ele diz que ele quer misericórdia e não sacrifícios. O Senhor, ele mudou, não porque o Senhor estivesse errado, porque Deus contempla o nosso futuro. Deus contempla, nossa vida já está toda escrita no livro de Deus. E você pode falar assim, pastora, mas Deus permitiu, escreveu lá no meu livro, que, por exemplo, eu vou sofrer um acidente, passar por uma enfermidade, passar pela depressão que muitas pessoas hoje estão passando. Deus permitiu que o meu marido ou minha esposa
me abandonasse, Deus escreveu na minha história que eu perderia meu filho? Queridos, para alguns fatos eu não sei te dizer, para outros eu te digo. Existem coisas que acontecem em nossas vidas que são consequência do nosso pecado. É como você ir ao mercado. Você vai ao mercado e escolhe os seus produtos. Quando você escolher os seus produtos, você tem que fazer o quê? Pagar para poder tê-los. Porque mesmo que você encha um carrinho transbordando das melhores coisas que tiverem dentro daquele mercado, se você não passar pelo caixa e pagar a sua conta, você não sairá dali com seu carrinho cheio. E o pecado, ele é dessa maneira, ele vai enchendo o nosso carrinho. Ele vai enchendo, mas não de produtos bons, de coisas más, de coisas ruins, porque o pecado não é agradável a Deus. Deus é santo e ele abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. E quando Deus ama o pecador? Deus ama aquele pecador que se arrepende. Deus ama aquele pecador que está lá no mundo. Deus o ama. Deus quer que ele seja salvo, que ele tenha uma transformação na sua vida, que ele tenha uma evolução nessa terra, uma evolução da sua alma, do seu espírito, que ele entenda que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Quando aquela pessoa que está lá fora entender isso, ele não vai mais maltratar o seu corpo com o álcool, com as drogas, com a prostituição, com tudo aquilo que desagrada o Senhor. E para o nosso Pai, com o nosso Pai, como eu já falei com vocês, para mim ele não é apenas um Deus, ele é muito além de um Deus. Ele é para mim um Pai, que Pai você tem intimidade. Deus, às vezes você vai temer, às vezes você vai ter temor. Mas quando você vê Deus como seu Pai, você vai entender que você deve honrá-lo. Então, para deuses com letra minúscula, as pessoas oferecem sacrifícios. Para o nosso Deus soberano, nós oferecemos a honra, a glória, o poder e a majestade, o nosso louvor, a nossa adoração. E é só isso que Deus espera de nós. Deus não está nos pedindo coisas impossíveis. Deus está pedindo a cada um de nós que, olha, filho, viva uma vida separada para mim, porque vocês estão aqui nesse plano terrestre para aprender, que vocês precisam aprender por conta própria como lidar com todas as coisas e não se render ao pecado. Vocês precisam controlar os impulsos que levam vocês a pecarem. E como nós aprendemos isso? Através da Bíblia, da palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz e a palavra ela nos liberta. E conhecendo a palavra aos pouquinhos, como você que não tem o hábito ainda de meditar, de estudar na Bíblia, vá lendo aos pouquinhos. Comece de Gênesis ou comece dos evangelhos ali de Mateus, para que você não fique com sua mente confusa e não abra a Bíblia em uma página aleatória, porque instintivamente você conduzirá seus dedos a abri-la ali mais ou menos no meio da Bíblia, nos Salmos, em um lugar que você sabe que não vai correr risco de Deus te dar uma correção. Então, você vai esperar ouvir algo que agrade os teus ouvidos. Então, comece a lendo de Gênesis, para você entender como tudo aconteceu.
É muito edificante quando você começa a ler Gênesis. Não entendeu um capítulo? Leia ele quantas vezes for necessário. E só passe para o próximo depois que você entendê-lo. Eu falei, vou fazer ainda a lista de pregadores, de pastores, de padres bons, que eu sei que são pessoas honestas, que tem um conteúdo abençoado para trazer para vocês. E algum nome que eu não colocar nesta lista é porque eu não conheço, amados. Se for pastor, é porque eu não recomendo. Porque eu não sei, não conheço todos os padres da Igreja Católica. Mas dentro do Evangelho, dentro da Igreja evangélica, eu já posso ter mais um controle, porque é o ambiente onde eu estou. Então eu não gosto de falar de um lugar que eu não estou, que eu não sei como as coisas acontecem, porque eu posso julgar, eu posso entristecer o coração de vocês. Então, se nessa lista tiver poucos padres, é porque, queridos, de fato eu não os conheço. Conheço poucos. Amém? Então, queridos, na nação de Israel, quando acontece um casamento, a noiva, ela não vai para o altar. Eles se casam em um ambiente aberto, em um templo, mas eles não vão para o altar. Porque conduzir a noiva para o altar, a noiva que simboliza a igreja, simboliza que você vai sacrificar essa noiva. E qual noivo quer sacrificar a noiva e ficar viúvo no mesmo dia? Nenhum, né? Então, nós fazemos casamento na igreja, no altar? Fazemos. Mas nós sabemos que na tradição correta do judaísmo, o correto seria isso, não conduzir a noiva até o altar, porque o altar é lugar de sacrifício. E nós não precisamos morrer, massacrar o nosso corpo por causa de sacrifícios. Eu tenho no meu coração a simplicidade de... Eu entendo que Deus, Ele aceita aquilo que eu posso dar a Ele, a minha adoração. E Ele sabe que tem sacrifícios que eu não serei capaz de fazer. Então eu não prometo, porque se você prometer e não cumprir, Deus vai olhar para você como uma pessoa tola. E então, queridos, que nós possamos entender que o sacrifício maior já foi feito. E nada que você fizer poderá se comparar a esse sacrifício. Nada, nada, nada. Nem jejum de Daniel, 40 dias de jejum, 60 dias de jejum. Nada que você faça se comparará a esse sacrifício. O sacrifício da morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele foi como uma ovelha para o matadouro, para ser sacrificado por nós. Jesus já pagou o sacrifício. O que ele requer de nós? Santidade, adoração. Ser santo é ser separado do pecado. Nós vamos cometer algum pecado? Vamos cometer. Acontece que agora eu já conheço Deus, eu não vou então levar meu corpo para o consumo de bebida, de drogas, de prostituição, né? Eu vou vigiar que palavra vai sair da minha boca, as minhas atitudes. Por mais difícil que seja, independente do seu temperamento, você vai estar vigilante. Para quê? Para que você se guarde em santidade. E qual é a melhor coisa para você se guardar em santidade? Permanecer com Cristo durante todo o seu dia. Cozinhando, arrumando casa, lavando roupa, você está com Cristo ali, do seu lado, com os anjos, te conduzindo, conversa com Ele, como se você estivesse vendo ali, como uma pessoa mesmo, e Ele é uma pessoa.
só que em espírito. Quando você conseguir enxergar essa intimidade, essa chave espiritual de que Deus é muito além de um Deus, que Ele é o seu Pai íntimo, você conseguirá ter um diálogo com Ele muito melhor, conseguirá falar com Ele das suas fraquezas, falar com Ele: papai, o que eu preciso fazer para mudar? Pai, o que eu preciso fazer para adquirir isso? E Ele irá te conduzir, porque um pai vai atender primeiro o filho do que aquele que não é filho. Amém, amadinhas? Então, vamos à leitura da palavra no Provérbios 11. Vai falar da integridade e o bom nome. Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhes dão prazer. Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra. Olha para a pessoa arrogante, queridos. O arrogante, ele não recebe honra. O arrogante que anda com o nariz em pé, pensando ser melhor do que os outros, todos que o verem pela rua vai falar assim: olha que pessoa, a honra não vai chegar até ela. Mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila. Está percebendo, amados, que o que prejudica o homem é sua própria ação, não é Deus? Para os arrogantes, eles escolherão a desonra. Para aquele que não ama a justiça, mas que pratica a falsidade, que é infiel, será aniquilado, será exterminado, tirado. As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. A retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo, mas os ímpios são abatidos por sua própria perversidade. Vocês perceberam de novo? A ação do homem gera consequência. A integridade das pessoas justas as livrará, mas em sua malignidade os infiéis serão apanhados. Assim que o ímpio morre, toda sua esperança perece com ele, todos os seus planos acabam em nada. O justo é salvo das tribulações, e elas são transferidas para o ímpio. O ímpio com sua própria boca destrói o próximo, mas os justos encontram a liberdade por meio do real conhecimento. Com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz. Quando os ímpios perecem, há música e alegria no ar. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem, mas pela boca dos perversos é destruída. O que despreza o próximo é falto de senso, mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar. O fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. Não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Quem serve de fiador, com certeza, sofrerá as consequências. Entretanto, quem evita assumir a responsabilidade de outrem está seguro e em paz. A mulher gentil e honrada alcança o respeito de todos os homens. De todos os homens perversos,
a mulher gentil e honrada alcançam o respeito de todos, mas os homens perversos só conquistam bens materiais. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. A pessoa cruel provoca sua própria ruína. O ímpio recebe pagamentos enganosos, mas quem semeia a justiça colhe segura recompensa. Tão certo como a retidão conduz a uma vida feliz, assim o que segue o maligno corre para a sua própria morte. Tá vendo, queridos? Nós temos a opção de escolher somente entre dois, ou Deus ou o maligno, não existe mais ninguém. Ou a pessoa serve a Cristo ou ela está servindo ao maligno. E o fim dessa pessoa é a morte eterna. Versículo 20. O Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração, mas aqueles que andam em integridade de coração são a sua alegria. Tendes todos essa certeza: os maus não ficarão sem o devido castigo, mas os justos serão perdoados. Como o anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. As ambições dos justos resultam em bem para muitos, a esperança dos ímpios somente em desgosto e ira. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. O generoso sempre prospera. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço, mas a bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo. Todas as pessoas que procuram o bem serão respeitadas, porém o mal atropelará aquele que o busca. Quem deposita confiança em suas riquezas, certamente se decepcionará, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. A pessoa que causa problema para a sua família herdará apenas o vento, e o falto de juízo acabará sendo servo do sábio. O fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas, sábio é. Se mesmo o justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Palavra de Deus tremenda, maravilhosa, não podemos contestá-la, não podemos bater de frente com o Senhor, e o tempo todo esta palavra vai nos dizer a recompensa do obediente e do desobediente. O tempo todo a palavra vai nos mostrar a consequência das nossas escolhas. Escolha, amados, amar para ser amado. Escolha abençoar, escolha ser generoso com o seu ministério, a igreja que você congrega, a igreja que você vai, católico, evangélico, né? Todos vocês participem das coisas que os seus líderes convidarem vocês a fazerem. Vocês estarão honrando a casa de Deus, mas serão muito mais honrados, porque a honra de Deus não é igual à honra do homem. A honra de Deus, ela é infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. Que possamos então ter uma família abençoada, feliz, em paz, ter os casamentos restaurados, que nenhum mal chegue até nós, que os olhos dos nossos maridos sejam somente para nós, que os olhos das esposas sejam somente para seus maridos, que os filhos sejam obedientes
e sejam bênção, sejam motivo de honra para seus pais. E queremos abençoar até os nossos animaizinhos, porque a Bíblia nos ensina isso, que não devemos maltratar os animais. E que todas as coisas deste mundo, deste universo, possa seguir a Sagrada Escritura. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Tenha um dia de muita luz, de muita paz. Que os anjos sigam com você nesse trabalho que você vai fazer hoje ou dentro do seu lar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Eu oro por vocês e vocês oram por mim. Até amanhã, se Deus quiser, em mais um dia de campanha. Não se esqueça, se inscreva, toca no sininho, compartilha e diga: eu aceito Jesus como único Salvador da minha vida. Beijo no coração de vocês, da pastora Ellen.